não posso levantar o braço porque eu não depilei. Era pra estar usando uma blusa de manga, né, filha? Você é muito inteligente. Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo muito sensacional, porque eu vou contar pra vocês como tem sido a minha preparação de viagem para os Estados Unidos. Bom, essa não é uma viagem comum, não é uma viagem a passeio, não é uma viagem a negócios, é uma viagem de imigração. Ou seja, nós estamos saindo do Brasil e indo morar nos Estados Unidos. Mas antes disso, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar e também me segue lá no Instagram, que é... Não posso falar o arroba aqui porque eu vou mudar o arroba, gente. Então eu tenho que colocar o link aqui embaixo. O link tá aqui na descrição, tá bom? Bom, é isso. Na verdade, toda essa preparação de viagem, ela é uma preparação basicamente que psicológica, né? Primeiro, quando a gente começa a ter essa vontade de querer ir embora, a gente tem que preparar isso daqui, porque não é fácil, gente. O nosso psicológico, o nosso emocional, sabe? É muito difícil. Não é fácil você sair da sua zona de conforto e saber que você vai para um lugar diferente. Não é uma viagem comum, né, para você passear. É uma viagem que a gente tá fazendo para poder mudar. Então, assim, tudo isso, psicologicamente falando, emocionalmente falando, é um peso, sabe? É muito tenso. Então, assim, toda essa preparação, ela começou primeiro aqui, interno, para depois a gente preparar as coisas externas, né? Que estão relacionadas às outras pessoas, que estão relacionadas às coisas físicas, né? Com relação à documentação e tudo mais. Enfim, então toda essa preparação começou primeiro internamente. E ela começou lá em 2018, pelo menos... 2018. Em 2008, pelo menos comigo, né? Não sei com relação ao meu esposo, mas pelo menos comigo ela começou em 2008, quando eu tive a minha primeira intenção de ir embora do Brasil. Mas eu não vou focar nisso, porque isso aí faz parte da minha história, que depois eu vou contar pra vocês. Então, para os Estados Unidos, de fato, né, toda essa preparação, ela começou em 2018, quando eu resolvi terminar o meu relacionamento, né, anterior, e decidi, né, encarar uma nova vida e tudo mais. E ao me deparar com a nova vida que eu queria para mim, pensei, por que não realizar o meu sonho, né? Que é sair do Brasil. E aí eu comecei a me preparar emocionalmente, né, psicologicamente para tudo isso. Logo em seguida, eu engrenei em outro relacionamento, que foi com o Helder. Foi muito rápido, gente. Do meu término anterior para iniciar um relacionamento com o Helder foi muito rápido. Não demorei muito tempo, sabe? Não fiquei muito tempo solteira. E assim, eu não acho que a única vez que eu fiquei bastante tempo solteira, assim, toda a minha vida, eu acho que foram 6 meses, sabe? Eu sempre quase emendava relacionamento. Pois é. Julguem à vontade. Então, assim, quando eu comecei no meu relacionamento com o Helder, eu já não queria, como é que fala? Eu não queria ficar presa, sabe? Nesse negócio de, vou ter que ficar no Brasil de novo. Então, eu vou preparar também agora o meu atual namorado, que eu quero ir embora. Que também essa é uma outra história que eu vou contar pra vocês, não vou focar nisso aqui. A partir de então, juntos começamos a preparar a nossa viagem de ida para os Estados Unidos, que foi mais ou menos ali acho que foi mais ou menos em fevereiro do ano de 2019. Nós tivemos uma conversa seríssima, e aí depois da gente entrar num senso ali, né, sobre o tipo de visto que a gente iria, a forma que a gente iria, porque tudo isso faz parte da preparação também, né, a decisão que a gente iria tomar sobre como sair do Brasil e ir para os Estados Unidos de maneira legal, tá, porque a gente não queria ir de forma ilegal. Então a gente começou a pesquisar todos os tipos de visto possíveis pra gente se encaixar aí. Nós descobrimos um tipo e começamos a batalhar naquilo ali, pesquisando. Em toda essa decisão que a gente tomou e quando a gente encontrou isso, a gente decidiu contar pra nossa família o nosso interesse de ir embora. Os meus pais, gente, já esperavam algo do tipo, porque, como eu disse, né, toda essa minha preparação, ela começou lá em 2008, né, quando eu já não queria mais morar no Brasil, eu queria ir pra fora.
Então, meus pais já estavam cientes disso desde aquela época de 2008, ou seja, depois de 11 anos, né? Porque foi em 2019 que eu tomei a postura mesmo, né? Então, depois de 11 anos que eu fui de fato realizar esse sonho. Então, assim, meus pais já basicamente esperavam. Então, isso pra eles, né, com relação a mudar, não era nenhuma novidade. Desde 2008 pra cá, eu falava muito a respeito disso, né? Então, eles já estavam bem cientes com relação a esse meu interesse. Mas, oficialmente, eles não sabiam. Então, nós conversamos com eles sobre isso. E toda essa preparação, assim, de conversar com os meus pais e ainda, né, decidindo se era aquele visto mesmo, estudando mais, indo a fundo sobre aquele tipo de visto. Tudo isso demandou um pouquinho de tempo. Aí a gente pensou, bom, a gente pensou não, né? Eu pensei, porque isso não foi nenhum tipo de cogitação e na verdade o Elder não queria fazer isso. Que era o quê? Vim morar aqui na minha casa. Meus pais têm uma casa aqui na Serra, em Serra Dourada, e eu já tava morando aqui nessa casa. Ó, o som, gente. Aqui o terrível é isso. Eu moro na avenida e aí é cachorro, periquito, papagaio, criança gritando, carro, moto, ônibus. Ai, é muito terrível. E tudo isso vai aparecendo no vídeo. Ossos do ofícios, né? E eu pensei, cara, eu tô prestes a ir embora do Brasil e morar nos Estados Unidos com alguém que eu não conheço no meu dia a dia. 6 meses de relacionamento, gente, não dá pra gente conhecer uma pessoa, né? Eu pensei, cara, se eu vou sair daqui. Aí outra, o processo, né, dessa mudança era pouco tempo, iria demorar em torno de 1 ano, né, o visto, assim, pra gente conseguir ir embora. Então, assim, cara, daqui 1 ano eu vou morar junto com uma pessoa que eu não conheço, eu preciso saber, né? O que eu fiz? Pensei, vou conversar com meu pai e vou ver da possibilidade do Elder vir morar aqui na minha casa. Essa casa aqui são dos meus pais, então eu não poderia simplesmente falar, Elder, vem morar comigo, né? Eu precisava da autorização do meu pai e da minha mãe, eu não poderia jogar ele aqui pra dentro de casa assim. Nisso, o Elder nem sabia disso. Antes de eu conversar com o Elder, eu fui conversar com os meus pais, né? Porque como é que eu ia falar com ele de uma possibilidade que não existia, porque meu pai e minha mãe ainda não tinham liberado, entendeu? Então, assim, eu tive que conversar com os meus pais ainda pra depois conversar com o Elder. Ai, gente, pelo de gato. Aí eu conversei com meu pai, expliquei pra ele toda a situação, que, né, a fim de economizar e tudo mais. Lá onde ele morava, era na Praia do Canto, era uma cobertura que ele pagava 5 mil reais de aluguel, então era muito caro. Então era algo que a gente poderia economizar. Poxa, imagina, 5 mil reais por mês economizando. É muita grana, né? E durante esse processo, né? Então é muito dinheiro. Aí eu conversei com o meu pai e meu pai, graças ao bom Deus, aceitou. Só que aí o Elder também, pra vir cá pra casa, ele não queria vir pra cá sem pagar aluguel. A gente não queria que ele pagasse aluguel, porque a intenção era realmente economizar. Senão não iria fazer sentido, né, gente? Se a intenção era economizar e tudo mais, e eu já morava aqui na casa, né? Não fazia sentido ele vir pra cá e ainda pagar aluguel, né? Enfim, não fazia o menor sentido tudo isso. Aí o Elder inventou de, já que eu não vou pagar aluguel, então vou reformar a casa. Ele reformou alguns cômodos da casa, né? Pintura e chão, né? Da metade da casa lá pra parte da frente, porque ele não queria morar aqui de graça. E durante esse período, gente, olha, foi muito tenso, tá? Porque somos pessoas, assim, diferentes, com hábitos diferentes. É muito difícil o relacionamento a dois, né? Morar junto, assim. Mas, ao mesmo tempo, poxa, se essa era a minha decisão de ir embora e morar com ele lá nos Estados Unidos, então eu já tinha que experimentar isso aqui. Imagina passar pelos perrengues que eu passei dentro de um relacionamento que eu passei aqui no Brasil. Se eu passasse lá nos Estados Unidos, seria muito tenso, tanto pra mim quanto pra ele, porque eu também não sou fácil não, tá? Não é só ele que não é fácil, não. Eu também não sou fácil, não. Eu sou um cadinho complicadinha. Mas enfim, deu certo, estamos aí. Depois dessa preparação de família e tudo, né? E com relação também à preparação de economizar, né? Que ele saiu de lá, veio pra cá, também faz parte da economia o fato da gente não decidir, né? Não sair pra lugar nenhum. Nós entramos numa rotina pesada. Uma rotina pesada que eu falo, o peso para o relacionamento, sabe? Porque a gente não saía pra canto nenhum, a gente só ficava dentro de casa. Pra completar, ainda veio a pandemia, então assim, foi muito tenso
E tudo isso no início do relacionamento, ou seja, para provar mesmo se a gente queria ficar junto ou não, né, e ir embora para os Estados Unidos juntos ou não, né? Também tinha esse fato. Foi muito tenso para nós assim, mas foi uma decisão que a gente tomou para longo prazo, sabe? Não era algo para esse momento, era algo para longo prazo. Então assim, para daqui 2 anos, 3 anos, mas a gente não sabia também o tempo de pandemia que iria ficar. A gente não, na verdade, nem era o tempo de pandemia que iria ficar. A gente não sabia que estava prestes a vir uma pandemia, né? E depois, quanto tempo que essa pandemia iria durar, né? E no meio disso tudo, o nosso processo, então, o nosso processo que era para durar 1 ano, demorou 3 anos para poder acontecer, de fato. Enfim, a gente achava que seria por pouco tempo, né? Toda essa prisão domiciliar que a gente estava vivendo a fim de ir embora. Então a gente estava economizando bastante, a gente não saía, a gente não curtia com amigos, a gente não comprava nada, sabe, de roupa, calçado, essas coisas, a gente não comprava nada. Tudo que a gente comprava era com relação à nossa viagem. A única coisa que a gente não se privou, tá, foi com relação à alimentação. Isso daí a alimentação em casa. Isso aí a gente não se privou mesmo. Tanto que eu engordei 20 quilos. Então, isso a gente não se privou mesmo. A gente comia bem. Bem, a gente comia bem. Posso falar que a gente comia muito bem. Comemos, né? Não morremos, comemos muito bem. Isso a gente não se priva. Mas com relação às outras coisas, sim, a gente se privou bastante. E foi muito engraçado que teve uma vez que a gente estava no mercado, a gente já estava muito irritado por conta de uma frigideira. O ovo agarrava nessa frigideira. Gente, pensa, a gente ficava muito estressado com isso, sabe? Ia fritar um ovo, tinha que fritar numa banha lotada de óleo ali, sabe? Num trem oleoso ali. E o ovo saía escorrendo o óleo, era horrível. E aí a gente no supermercado, um olhou pra cara do outro, vamos comprar frigideira? A gente merece uma frigideira, a gente trabalha tanto, a gente merece uma frigideira, a gente já não sai pra lugar nenhum, a gente merece uma frigideira. E foi muito engraçado. Apesar da frigideira custar mais ou menos aí uns R$ 70, porque foi uma frigideira de teflon que a gente comprou, por ela custar esse valor, pode parecer assim, nossa, é um valor baixo, poderia ter dividido no cartão e tudo mais. Só que, gente, tudo que a gente estava fazendo era em prol da nossa viagem. Então, o nosso pensamento já estava assim: eu vou colocar isso na mala? Eu vou comprar? Beleza, mas eu vou colocar isso na mala para levar embora? Então, esse era o fundamento, sabe, de tudo. Esse era a base do nosso pensamento. Então a gente levou mais ou menos aí uns 2 meses para conseguir se desprender e comprar uma frigideira. Parecia uma coisa muito básica, né? Mas não é não, gente. Foi muito difícil a gente se desprender. E óbvio que eu não vou levar a frigideira, ela vai ficar, eu não vou levar ela. Mas assim, só contando pra vocês como foi um pouquinho, né, dessa nossa preparação. Então, toda essa economia a gente já vinha fazendo, sabe? Vinha juntando dinheiro e tudo pra gente ir embora. Principalmente que, no meio da pandemia, o dólar, ele subiu muito, 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 muito. Quando a gente comprou ele a 6 e pouco, sabe? Na época que a gente tinha decidido viajar, o dólar tava acho que 5 e alguma coisinha. E quando a gente de fato precisou de comprar dólar para poder pagar o nosso processo e tudo mais, o dólar já estava custando em torno de uns R$ 6. Então a gente tinha que juntar tudo, correr atrás de grana. Graças a Deus, por trabalhar por conta própria, né, quanto mais a gente trabalha, a gente consegue ganhar mais, né? Quanto mais a gente se dedica, a gente consegue ganhar mais financeiramente. Não é como uma carteira assinada. Quanto mais a gente trabalha, o nosso valor permanece, ele não muda, né? É uma desvantagem muito grande. Você pode trabalhar horrores, que o seu valor vai ser o valor do salário decidido ali pra você no final do mês e acabou. A não ser que você faça uma hora extra, mas mesmo assim ainda é bem complicadinho. Já quando você trabalha por conta própria, dependendo do seu tipo de negócio, quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais dinheiro você ganha. Então a gente teve um pouco dessa facilidade, sabe? Então assim, a economia foi um dos pontos chaves para nossa preparação. Depois disso, eu comecei a pesquisar algumas coisas que a gente precisava de comprar, né, para viajar. Por exemplo, mala, algumas coisas com relação a Mia. A Mia, para quem não sabe, é a minha gatinha. E sim, eu vou levar ela. Ela não vai ficar para trás. Então eu comecei a comprar essas coisas relacionadas à viagem.
eu fui vendo tudo isso, sabe? Todas as coisas que eu precisava de comprar, já fui olhando e vendo tudo certinho e assim, como a gente já tinha mais ou menos um timeline da nossa viagem, né, do nosso processo, né, porque esse tipo de visto, ele tem um processo todo certinho, tem a época, né, de envio de documentação, tem a época de entrevista, tem a época de exame médico, porque no nosso caso, né, da imigração, a gente precisou de fazer um exame médico. Então, assim, tudo tinha uma etapa e a gente estava acompanhando tudo isso pela timeline. Então, deu pra gente se preparar, sabe? Pra poder viajar. E acompanhando tudo isso, né, a gente foi correndo atrás das coisas que precisava e deu pra fazer de forma tranquila, sabe? Tipo, eu não precisei esperar, sei lá, o último mês pra poder comprar uma determinada coisa, porque não tinha grana nem nada, sabe? A gente conseguiu comprar isso gradativamente porque a gente tinha em mãos essa timeline. Então a gente já sabia mais ou menos o tempo do processo. E aí depois corri atrás de documentação. Eu já tinha passaporte e tudo, mas eu precisava de correr atrás das documentações que, como eu disse, né, eram de acordo com a timeline, que eu tinha que apresentar para a empresa de assessoria, que a gente contratou uma empresa de assessoria para poder fazer esse nosso processo de imigração. Então eu tive que juntar essas documentações. Aí eu tive que ir na faculdade pegar o meu diploma, eu tive que ir na escola que eu concluí o meu 2º grau para poder pegar o meu histórico escolar, cartório, casamento, né? Uma coisa que fez parte da preparação foi com relação à decisão do que ia fazer com os móveis. Quando o Helder veio pra cá, eu já tinha as minhas coisas, né? Eu já tinha cama, já tinha fogão, geladeira, já tinha as vasilhas, porque eu já morei sozinha antes disso, né? Então eu já tinha todas essas coisas. E aí quando ele veio pra cá, eu falei com ele que ele podia vender as coisas dele, né? Então ele vendeu a geladeira, o fogão, esses trem dele, cama, ele vendeu. E quando ele veio pra cá, ele veio trazendo poucas coisas, né? Trazendo algumas coisas de cozinha, assim, que na época a gente já até tinha desfeito e dado pra minha mãe algumas coisas, outras a gente ficou, ou pra minha irmã também, sabe? E assim, compramos pouquíssimas coisas também, porque eu não tinha mesa, aí a gente teve que comprar uma mesa. Aí, como a gente tava recebendo muito a minha família aqui em casa, porque por mais que a gente tivesse, né, se privado de sair com os amigos e tudo, a gente não se privou de ter encontros com família. Então, como a minha família estava vindo muito aqui em casa, eu acho que o único gasto que a gente fez, que foi altíssimo mesmo, foi a compra da mesa, que na época a gente pagou 4 mil reais nela. E aí, com relação à preparação, vamos vender tudo ou vamos doar tudo? Eu já tinha falado para os meus pais que quando eu fosse embora, eu iria dar as minhas coisas para eles, né? Ou para minha irmã. Então, assim, aquilo que eu não iria dar, né, que não fosse de serventia para eles, eu iria vender. A única coisa que eu vendi, de fato, foi as coisas da estética. Minha maca, mocho, carrinho auxiliar, maquininha de micropigmentação, essas coisas. Porque eu não iria levar. Não fazia sentido eu levar, sabe? Principalmente porque tem o limite, né, de quilo de bagagem e tudo mais. Então, eu não iria levar isso. Aí eu fui e vendi. E, gente, só vendi porque na época minha sobrinha não tinha interesse de entrar na área da estética. Depois que ela me falou, tia, eu quero entrar nessa área. E aí, quando ela me falou, eu já tinha vendido as coisas e eu poderia ter dado pra ela, né? Se eu soubesse disso, que ela tinha esse interesse todo, com toda certeza eu não teria vendido. Eu teria dado pra ela todas essas coisas, né? E aí, o que eu fiz? Faltando mais ou menos uns 5 meses antes da viagem, eu já comecei a desfazer das minhas coisas. Só comecei a ficar com as coisas essenciais aqui em casa. Por exemplo, esse barulho. Nós estávamos na sala, tinha um sofá e uma TV que o Helder tinha trago pra cá. Aí, como lá no sítio tava com um sofá antigo e um sofá muito ruinzinho lá, aí o Helder, né, como, gente, esse marido que eu arrumei, não tá escrito, tá? Deus mandou ele pra mim. Tirem os olhos. Em nome de Jesus, amém. Deus mandou ele especialmente para mim. Porque ele trata a minha família como se fosse a família dele. Ele trata os meus pais como se fossem os pais dele, sabe? Ele abraçou a minha família também. Então, todas as minhas decisões que eu tive com relação à minha família, ele teve também com relação à minha família, sabe? Então, a televisão dele, ele também deu para os meus pais. O sofá que ele tinha trago pra cá, ele também resolveu dar pros meus pais.
Então, assim, 5 meses antes da viagem, a gente já tinha feito isso. Porque se a gente fosse decidir vender esse tipo de coisa, a gente não conseguiria um valor justo, né? Por exemplo, a mesa. R$ 4.000 a gente pagou na mesa. Em meio à pandemia, muita gente desempregada, muita gente com sufoco e tudo mais. Cara, a gente não ia conseguir vender essa mesa pelo mesmo valor que a gente pagou, óbvio. E tem tão pouco chegar perto, sabe? Então, assim, pra vender uma mesa boa dessa, pouco usada, pela metade do preço, não valia a pena. Aí, como lá no sítio não, só tem uma mesa na cozinha, não tem mesa na copa, aí ele decidiu em dar a mesa pros meus pais. Então, gente, foi uma decisão assim que, graças a Deus, deu tudo certo. Nós não vendemos praticamente nada, nós resolvemos doar todas as nossas coisas pra minha família mesmo. Eu já tinha levado, né, 5 meses antes que eu falei, né, eu já tinha levado sofá, televisão, depois eu decidi levar o box da minha cama. Então eu já fui, sabe, me desfazendo dessas coisas, eu fui me desprendendo dessas coisas. Faz parte também dessa preparação o desprendimento de coisas materiais. E aí eu já fui trabalhando isso em mim, sabe? E foi muito difícil, gente, não foi fácil. Depois de decidir, né, toda essa coisa aí, eu fui ao médico fazer um check-up. Eu fui no cardiologista, fui no ortopedista, fui na dermatologista, na ginecologista e dentista. Tudo isso. Fui em tudo isso para poder fazer um check-up. Por quê? O sistema de saúde nos Estados Unidos, a saúde é muito cara. E eu decidi manter o meu plano de saúde aqui no Brasil, mesmo que eu esteja indo embora, eu decidi manter o meu plano de saúde aqui no Brasil, porque qualquer eventualidade que tiver lá, eu posso vir para cá e me tratar aqui. E um mês antes de viajar, o que eu fiz? Eu comecei a usar sempre as mesmas roupas. Inclusive, minha calça leg deve estar por aí, andando por aí afora, se divertindo por aí afora. E, gente, eu não tirava essa minha calça leg preta por nada. O que eu fiz? Eu lavei todas as minhas roupas, lavei tudo. Um mês antes da viagem, eu lavei tudo. E já deixei tudo dobradinha na mala. Por que eu fiz isso? Porque aí já poupava o meu tempo, sabe? Eu já tinha feito já aquela limpa, né, de algumas coisas que me serviam, que eu poderia levar e tudo mais. Já tinha feito essa limpa de coisas que não servia, já tinha doado. Então eu resolvi lavar tudo e colocar dentro da mala para me poupar tempo. Com tudo isso, né, eu decidi usar roupas práticas, né, roupas do dia a dia, assim. E, gente, tô indo embora, tô nem aí, ninguém tá pagando as minhas contas, sabe? Tô assim, eu tô liberta, eu tô livre. Esse negócio de se desprender de coisas materiais, eu me desprendi também dessa necessidade, sabe, de satisfação para as pessoas, sabe? Então, assim, tô nem aí. Tava usando as mesmas roupas mesmo, com frequência, camisetão, nossa, cuspi. Camisetão, que algumas roupas, né, não tava servindo mais no meu esposo, peguei pra mim as blusas dele, então tava vestindo esses camisetão. E depois, o que eu fiz? Agora faltam 9 dias, né, pra gente viajar. Nesses 9 dias, eu peguei todas as minhas roupas e coloquei tudo em cima da mesa. Quem me segue lá no Instagram viu o story que eu postei. Coloquei tudo em cima da mesa, porque agora é onde eu vou fazer a limpa mesmo, real, das coisas que eu vou levar e das coisas que vão ficar. Então eu coloquei tudo junto ali, pra eu saber de fato aquilo que eu vou levar, sabe? Pra ficar ali à vista, todas as coisas que eu preciso, entendeu? Pra não ter nenhuma dificuldade. E foi isso, toda essa preparação da nossa viagem. Eu acho que o maior desafio de toda essa preparação, eu ouso dizer que não foi nem só o fato do dinheiro, né, gente? Porque o dinheiro é muito importante, porque sem o dinheiro a gente não conseguiria fazer essa mudança. Mas, além disso, um outro fator principal foi o emocional e o psicológico. Essa é a maior preparação que a gente precisa fazer para poder fazer uma viagem de mudança, sabe? Então, acho que isso foi o mais desafiador para nós, né? E graças a Deus, por ter esse período todo que a gente está em preparação, né, que são quase 3 anos em preparação, isso já meio que infiltrou na gente, né, algumas situações que virou hábito. Eu acho que a nossa vida lá não vai ser fácil. Os primeiros meses vão ser, assim, muito desafiadores pra nós, sabe? Então a gente vai precisar muito mesmo do apoio um do outro, assim, o apoio emocional, o apoio psicológico, apoio financeiro, sabe? Um do outro. Então toda essa preparação foi sensacional para que a gente pudesse se moldar para mudar.
e enfrentar uma nova vida lá. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo pra mim dicas, né, sobre o que você quer saber, sobre, sabe, tudo isso, gente, porque eu sou nova nessas coisas, eu sei lá, não sei me desembolar muito bem por aqui. Sou nova nisso, então deixa aqui pra mim sobre o que você quer saber, sobre as suas curiosidades. Então tá, se você não se inscreveu, se inscreve no vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue lá no Instagram, que tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.